Como é que foi? Porque aí tá, 10 horas descobriu, fez o diagnóstico, vamos te operar, vamos entrar com uma sonda, a gente vai catéter, limpar, né? vou limpar todo o sangue, vamos fazer a sutura ali interna e você vai ok. Só que, não vai comer nada até sábado. Tudo bem, a gente vai para essa parte, mas eu quero saber primeiro cirurgia. 10 horas da noite, acabou, sobe, vamos fazer cirurgia. E lá, como é que foi esse momento aí? Porque assim, a cirurgia, ela aconteceu, a cirurgia foi a resolução do problema, né? Mas foi através da cirurgia para poder ver aonde literalmente era o problema. Eles sabiam já que tinha uma úlcera, que tinha estourado o vaso, mas aonde, qual é o tamanho do sangramento, só com o catéter chegando até o lugar para ver. Então, nós fomos até em todo momento sem saber o que estava acontecendo. Depois da cirurgia, foi um sucesso, nós achamos, nós vimos tudo, tal, achamos o lugar do sangramento, estancamos sangue, tal, e agora é tratar a úlcera para não acontecer de novo. Mas assim, até você chegar ali na mesa de cirurgia, sem saber como é que vai ser, vou fazer uma cirurgia, eu não sei como é que vai ser, porque eu tomei anestesia geral, né? Eu dormi e acordei na UTI de novo, né? E aí foi um dia após o outro, porque aí eu já entrei numa fase de anemia muito forte, por causa da perca de sangue, você entendeu? E aí era recuperação e esperando ali os 4 dias na UTI, esperando para ver se não ia sangrar novamente, né? Então assim, essa sensação, essa ansiedade, será que vai dar tudo certo, tal, e sozinho, sabe, apenas com o celular na mão, lúcido o tempo inteiro, não conseguia, um movimento muito grande, principalmente na madrugada na UTI. Então assim, foi uma experiência assim que é difícil demais, mas assim, eu fui muito bem cuidado, mas eu me preocupava, Mário, o tempo inteiro. Eu fui recebendo muitas mensagens, sabe, WhatsApp, o pessoal foi sabendo, Instagram, tal, chegando, e eu me preocupei assim, se eu começar a abrir as mensagens dos amigos, das pessoas que trabalham e tudo, WhatsApp, Instagram, eu vou ficar muito emotivo. Então eu escolhi 4 pessoas para mim poder conversar. Nem com a minha irmã eu conversei, porque eu e minha irmã tem uma ligação muito forte e ela é muito emotiva e eu também na questão com ela. Então se eu visse ela chorando e ali e para mim ia piorar, então eu já comecei, tudo é experiência da vida, sabe? Todos os problemas que você passou, todos os livros que eu li, todas as palestras que eu assisti sobre condição emocional, sobre treinamento emocional, eu comecei agora eu preciso aplicar, né? E aí eu falei assim, então eu já escolhi 4 pessoas chaves, que eram um amigo, né? Um amigo muito importante, meu pai, minha mãe e minha esposa para poder falar. Não falei com mais ninguém, não abri uma mensagem, não abri o Instagram, não abri nada, né? E como eu estava no canto da UTI, eu assisti a UTI inteira, eu falei assim, eu não posso ficar olhando, porque se eu for olhar para todos eles e ficar o tempo inteiro olhando cada situação, quem chegava, quem saía, o que acontecia, eu falei assim, também eu vou me perder nessa situação. Você entendeu? Então o que eu fiz? Eu pedi o fone, colocava o fone, eu começava a ouvir um louvor, adoração, começava a ouvir uma ministração, uma palavra de fé, e ali olhando para a parede, para o canto da parede, o tempo inteiro, ou o canto da parede, eu fechava. Foi 4 dias assim, ou falando com a minha esposa, não tinha visita, falando com os meus pais. Foram 4 dias intensos ali até o dia que falou assim, hoje você vai para o quarto, né? E aí foi 3 dias no quarto e aí depois eu recebi alta. Mas... Ô Thiago, e aí, aí você saiu da UTI, vão pro quarto. E aquele caminho da UTI pro quarto, o que foi passando na sua cabeça? Porque você teve uma experiência mais na sua vida, dessa úlcera, perdesse metade do sangue do corpo, né? Se fosse em outras situações, ou uma outra pessoa que não tivesse tanta fé, que não acreditasse, que não queria tanto viver e não queria tanto vencer esse momento, tinha ido embora. Com certeza. Vou citar, absoluta. Eu vou citar alguns pontos. Se eu não conseguisse embarcar aquele dia que o site da Anvisa, eu tinha morrido lá, né? Se isso tivesse acontecido dentro do avião com 8 horas de voo, eu tinha morrido dentro do avião, né?
E se no momento que eu caí desmaio, o primeiro desmaio que eu tive lá em casa, que eu caí sangrando, se aquele dia eu não tivesse alguém que era minha esposa perto, eu também tinha morrido, porque não tive nem tempo, não tinha nem força para pedir ajuda. Que coisa. Entendeu? Até assim, então foram coisas pontuais que foram acontecendo que você olha e fala, só Deus, cara. Só Deus. O médico da UTI, o cardiologista, ele falou assim, cara, se você, pra mim, a única explicação de você estar vivo é porque você tem 35 anos, porque eu acredito que se você tivesse 40, você tinha morrido. Pelo tanto de sangue, pelo tanto de sangue que você perdeu, pelo nível de batimento do seu coração. Eu fiquei 2 dias, o tempo inteiro, sendo monitorado meu coração, eles medicando para o meu coração poder voltar a bater o normal, cara. Você vê como o sangue é importante no corpo da gente. Nada anda sem combustível. O combustível nosso é o sangue, né, cara? E aí, Thiago, você foi passando nesse corredor, chegou no quarto, cara. Qual era a meta? Qual era a mudança? Qual foi o aprendizado? Qual foi a parte do amadurecimento na tua vida que você falou, cara, isso vai servir isso para minha vida? Eu queria que você me falasse disso, né? Qual é a tua experiência? Qual é o amadurecimento que você teve daquele momento que você saiu da UTI para você ter uma nova vida? Porque é uma nova vida. É uma nova vida. Eu nasci de novo. Aquele momento que você está no corredor saindo da UTI indo para o quarto é quando você realmente vai voltar a aprender a andar, comer, se vestir, tudo. E aí, o que o seu cérebro e você ali... Ô Mário, só pra você ter uma ideia. Passou a conversa com Deus. Eu fiquei 4 dias na UTI, você é limpo por lencinho, cara. Aí você começa a ver, aí você começa a cheirar mal, cara. Você começa a cheirar mal. Com fralda, eles vêm e fazem aquela limpeza de higiene, mas ainda mais tá sangue. Ali. Você entendeu? Comecei a cheirar mal. Aí você começa a ver, cara, que você não é nada. Entendeu? Que literalmente você não é nada. Essa é uma experiência que eu tive ali de entender que você não é nada. Porque ali eu poderia falar assim, eu sou o Thiago da JS, eu sou amigo de fulano, eu sou pastor da igreja Visão para o Reino. Não resolver nada. Você tá entendendo? Não tinha. Então, cara, eu acho que na minha vida... Eu nunca chorei igual eu chorei nessa semana ali no hospital. Porque cada momento pra mim ali, que eu compartilhava, era um momento, era choro. Às vezes chorei de pavor, de angústia, mas também chorei de alegria, cara. De poder compartilhar coisas tão simples. Vou dar um exemplo. No momento que eu saí, que eu fui pro quarto, cara, eu fui chorando. Porque, sabe, você ficar longe das pessoas que você gosta. E não é assim, eu não vou porque eu não quero, tá proibido, eles não podem te ver. Você tá entendendo? Sabe? E isso não é fácil. Cara, a hora que o momento que eu entendi que eu ia poder chegar e eu ia ficar no quarto com os meus pais, com a minha esposa, que eu ia poder, pelo menos, ela poder dormir do meu lado ali, cara, era algo assim que... Uma vitória. Uma vitória, então eu chorava muito. E o primeiro banho, cara, de pé... É o que eu tô te falando. Um banho, é o renascimento, ressuscitou, né? Um banho. E de cara, terça até sábado sem comer. E o dia que eu tomei uma sopa no sábado. Eu pedi um sal para mim poder sentir o gosto do sal. Eu chorava comendo a sopa, cara. Porque assim falava, aí você começa a dar valor, fala assim. E o momento que o primeiro dia que eu fui no jardim, depois que eu podia andar, eu comecei a caminhar no jardim, ver o sol, cara. Porque você fica na UTI, você não sabe se é dia ou se é noite, cara. Não tem diferença, entendeu? Quando a produção me convidou para vir aqui, né? Pra gente trocar essa ideia, pra gente bater um papo com você, falar um pouquinho desse renascimento do Thiago, né? Quantos renascimentos já, Thiago? Você já lembra? Já lembrou ou não? Ou esse é o primeiro da tua vida? Assim, da parte física... Espiritual. Espiritual eu já renasci. Eu já rapaz, assim, eu sou uma pessoa que... Eu sou devoto a uma fé genuína em Cristo. Eu sou apaixonado por Jesus, sabe? Ele é o meu mentor, ele é meu mestre, ele é meu amigo. E foi ele que esteve comigo o tempo inteiro. E eu sei que se não fosse ele, eu estaria morto essa hora. Eu tô te falando isso porque quando eu fui convidado, eu fui dar uma pesquisada. Você falou da Bíblia, né? Eu acho que a Bíblia é o livro que todo mundo tinha que ler. O empreendedor, o sofredor, o feliz, o sem esperança, aquele que acha que não tem ninguém
amigo nenhum, aquele que acha que não pode confiar em ninguém. A Bíblia, ela tem tudo lá. Eu não sei se você sabe, mas a palavra recomeço, ela está escrita lá 365 vezes. Então quer dizer que todo dia você tem que recomeçar. Que bacana, eu não sabia disso. Né? Isso é muito legal. Então, assim, todos os dias é um dia de a gente recomeçar. Quando o sol aparece, né? E eu sempre falo que o sol é democrático, né? Que ele bate em todas as janelas, independente da sua história. Independente, na hora que sai o sol, ele vai bater na janela de todo mundo, na janela do carro de todo mundo, da vida de todo mundo. Então, todo dia um recomeço, né? E nesses dias, eu acho que a palavra, a experiência que você tem que levar para a sua vida, eu acho que nessa pegada é o recomeço, né? E são 365 vezes falado recomeço na Bíblia, né? E a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de Deus, a gente está falando de um milagre que aconteceu na sua vida. Você acredita que foi um milagre? Milagre total. Se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Cristo, eu tinha morrido. Milagre, ele cuidou dos detalhes. Ele esperou eu chegar aqui em Araçatuba. Ele foi milagre. Você entendeu? Ele foi assim, foram coisas que aconteceu que em dias normais não aconteceriam, sabe? Coisas que aconteceu que em dias normais não aconteceriam. Então assim, Deus cuidou de tudo. Só que ele permitiu eu passar por isso. Ele permitiu viver essa experiência para que eu pudesse entender. E dar valor aqui. Eu saí assim, sabe? Se você perdeu a vontade de conquistar, de trabalhar, de crescer, não. Saí com mais vontade de trabalhar, com mais vontade de crescer. Por quê? Porque isso aqui, cara, é a nossa vida, é a oportunidade de você deixar um legado. Só que assim, com os valores diferentes, sabendo que se você não viver isso, e isso não for conexão para alguém também, isso é vaidade, cara. Você entendeu? Tem um Exatamente. Tem um porquê, sabe? Tem um porquê Deus te deu esse dom. De você ser um jornalista incrível que você é, ter habilidade com a música que você tem, de ser essa pessoa que envolve, entendeu? Tem um porquê. Deus te deu isso por quê? Porque Deus tem um propósito na tua vida para isso, como tem para mim, como tem para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Então, quando você descobre o porquê de tudo isso, não é que você vai deixar de fazer. Quando você passa por uma experiência, por uma situação dessa, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, mas entendendo que como é importante sentar na mesa, você ter ordem nos seus horários, ter um planejamento, como é importante você realmente dar valor a quem estava ali contigo naquele momento. Você está entendendo? As pessoas que foram... Pai, quantas pessoas foram doar sangue lá para mim? Eu falei, nossa, quanta gente. Maravilhoso isso, né? Aliás, você que está acompanhando a Experiência Mais, acho que é uma experiência que você deve fazer. Se você ainda não foi, por medo, por qualquer coisa que foi falado para você, é a mesma coisa de gente que dá palpite quando você vai trocar seu carro e a pessoa nunca teve o carro e fala que o carro é ruim. Então, se você tiver a oportunidade de doar sangue, faça isso. Tantas pessoas que vocês não têm ideia que precisam de sangue. Né? É a história aqui, ó, do Thiago que pode contar isso para vocês. E essa experiência a mais aqui, Thiago, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre legado. Qual que é o legado que o Thiago quer deixar depois de mais uma experiência que você viveu? E essa é uma experiência bem profunda, como você disse lá no começo, né? Que deixa cicatrizes, deixa as marcas, mas isso serve para que a gente olhe para trás e fale, eu tenho isso porque a gente teve que passar por isso, tem essa história, mas a gente está evoluindo, né? Qual é o legado? Qual que é a experiência que você leva para você e qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? Marião, eu acredito assim que o legado que eu quero deixar, tanto primeiramente para os meus filhos, para as pessoas que estão comigo, através do meu negócio, da minha empresa, através das coisas que Deus permitiu, colocou e confiou na minha mão, mostrar através de tudo isso que o importante mesmo é isso que nós estamos tendo, pessoas, cara. São pessoas. Sabe que tudo isso que Deus colocou e permitiu que isso acontecesse à minha volta, para que alguém fosse tocado, para que alguém fosse alimentado, para que alguém fosse abençoado. Então esse é o grande legado que eu quero deixar, sabe? Que essa continuidade daí para frente, o dia que não tiver mais na minha gestão, o dia que o meu tempo acabar, porque existe um tempo para tudo, o dia que o meu tempo acabar, mas que isso continue, sabe?
Então esse é o propósito da minha vida, sabe? Esse é o propósito que eu tenho, é o legado que eu quero deixar. E assim, uma das coisas que eu aprendi com tudo isso, cara, que é... Você pode ter tudo, cara, mas o mais importante é a vida, velho. Porque, Mário, quando eu tava lá, eu trocaria tudo, sabe? Poder sentar aqui com você, poder conversar, para tomar um café lá na casa do meu avô, que é simples, cara. É simples. Você vai lá, o fundo é de eternite, baixinho, quente, e aquele calor ele ainda serve um café quente ainda, sabe? E para poder fazer aquilo de novo. Eu gosto muito de correr, de caminhar na Pompeu. Eu tinha vontade de fazer. Você troca tudo para viver. Então, quando eu vejo alguém desmerecendo a vida que Deus deu, porque não tem dinheiro, porque não tem o carro que queria, porque não tem a casa que queria, vai trabalhar, cara, vai conquistar, se planeja que você conquista, entendeu? Que esse Deus só vai dar se ele entender que você tem condição de administrar, entendeu? Então, assim, porque eu não caiu do céu, eu comecei, como eu te disse, comecei do zero, consegui um pouquinho, fui pro zero de novo e assim vai, cara. Ô Thiago, então vamos nessa nossa reta final aqui, porque eu acho que é uma história super legal, um papo muito, muito show, mas você acabou de me falar do café na casa do seu avô. Vai ter uma bola aqui, eu e você, 3 coisas bestas, normais, que você está morrendo de vontade de fazer e que você vai conseguir fazer agora, depois de tudo isso que aconteceu. Vai, comida. Pô, comida, cara. O que você tá com vontade? Você fala, pô... Não, apesar que eu tô comendo de tudo, né? Já tá voltando a comer de tudo. Não, eu já tô comendo, matou vontade de tudo. Já tô comendo de tudo. Mas, cara, o dia que eu saí de lá, eu fui comer um churrasco, cara. Nossa, comer um churrasco, cara. Eu ia falar, é a mesma coisa. Cara, um churrasco. Agora que eu falei, o dia que a médica falou, não, você pode comer carne, você tem que comer carne que é fé. Eu falei, nossa, Deus, obrigado, Jesus. Comer uma carninha. Uma carninha, um churrasquinho. A segunda coisa, besta assim, de lazer. Qual que ainda às vezes que ainda está privado ou que ainda não deu tempo por causa que acabou trabalho, aquela coisa toda. Lazer. Qual o lazer que você está morrendo de vontade de fazer que fazia tempo? E depois disso tudo que mudou a sua vida? Porque eu tive que aguardar por causa da anemia, toda a situação, foi eu jogar futebol com os amigos, cara. Maravilha. Porque aí não é a questão de jogar o futebol, é a questão questão das pessoas, cara. E o momento que você volta lá, que você é bem recebido, porque você é amado pelos amigos, sabe, cara? Então, assim, nossa, aquilo ali era... Tanto que eu comecei a ir no campo sem poder jogar, para poder estar lá com o pessoal. Pra você ver que não é o mais importante, não é a questão do futebol, mas sim dos amigos, cara. Então, um lazer, né? que eu não abro mão, é isso aí. Que loucura. E pra gente fechar aqui, viagem. E a viagem? Aquela viagem, pode ser uma viagem simples, daqui, ali, na cidade vizinha. Aquela viagem agora, você ficou pensando? Que lugar que agora eu vou para comemorar o meu renascimento ou ainda não passou pela sua cabeça? Mário, eu nisso tudo agora, eu quero viajar bastante. Eu tô um pouco traumatizado de ir para longe. Não posso, tanto que eu tenho uma viagem paga. Eu comprei uma viagem, eu estava em Punta Cana, eu comprei lá uma viagem. Falei, nossa, coisa linda. Eu falei, tem um outro Hard Rock no Caribe e tal. Eu falei, não, vou comprar. Comprei lá no próprio Hard Rock a viagem, tudo, hotel, tudo. E dei pro meu pai e pra minha mãe de presente, porque eu tô um pouco traumatizado. Mas assim, eu quero viajar, mesmo que tipo assim, esse final de semana a gente estava num resort lá em Olímpia, que é um lugar mais simples. Mas assim, cara... Só de você poder contemplar, cara, desde as mínimas coisas, um arroz, um feijão, com ovo, você tá vivo, cara. Quem tá vivo ele tem a condição de recomeçar. Foi o que você falou, recomeçar. Você tá vivo, cara. Não importa se você tá nos Estados Unidos, em Orlando, ou se você vai para uma cidadezinha pequena ou para um bairro ali, mas você tá vivo. É o direito que Deus te dá de ser feliz, cara. Essa é a graça de Deus, cara. Bom demais, cara. Que papo legal. Foi muito gratificante estar aqui. Uma honra poder estar compartilhando essa experiência com você, com todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Experiência a Mais. Não esquece, segue lá, seja um assinante do Experiência a Mais.
clica no sininho para você ter todas as informações. Segue aí nas redes sociais, tá tudo aí no GC, tá bom? E, cara, espero voltar aqui mais vezes pra gente ter mais experiências com outras pessoas, com outras situações e que não seja essa. Pelo amor de Deus, chega disso. Tá Chega, louco, tá doido. Tiagão, obrigado, viu, meu? Quero te agradecer, Marião, por tudo, te agradecer pela amizade, cara, que a gente começa a valorizar isso, né? Ah, imagina, o prazer é meu. Pô. Existe em tudo na vida, a gente tem a oportunidade de chegar mais perto, de conhecer pessoas, então quero te agradecer pela amizade, agradecer a equipe, agradecer o Léo da casinha, agradecer o Will que desenvolve tudo isso, todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, e quero deixar um recado, né, para essa juventude, para esses jovens que estão aí começando, e para todos que podem assistir, tanto jovens ou velhos, né, pessoas idosas, entender que se Deus te permitiu levantar no dia seguinte, viva a vida intensamente. Viva a vida intensamente. Seja feliz, seja feliz. É isso que a gente tem que ser. Ah, mas eu não tenho o que eu queria. Cara, você vai ter... o que você vai conquistar é consequência tua, mas seja feliz com pouco ou com muito, seja feliz. Viva. Já parou para pensar, Mário? Já nós estamos terminando. Como a nossa vida é curta, cara. Ela já é curta, né? É um sopro. Ela já é curta. E aí, nesse tempo, pode ser... E você não sabe quando ela acaba. Mesmo você sabendo que ela é curta, mas você não sabe quando ela acaba. E aí a gente acha que tem um controle de alguma coisa. A gente nunca está preparado. E ainda a gente acha que tem um controle de alguma coisa. Ah, eu controlo isso. Não, a gente não controla nada, cara. Nada. A gente não controla nada. Meu bom, demais, cara. Obrigado. Ganhei mais uma experiência a mais. Muito obrigado você que nos acompanha, que nos acompanhou. E tem muito mais pela frente, tá bom? Um abraço. Até mais, galera. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.